Os 12 livros históricos dão continuidade à história do povo de Israel e à conquista da terra prometida no livro de Josué, e também registram o ciclo contínuo de desobediência em Juízes, os primeiros reis, o Reino Unido, o Reino Dividido, a invasão da Síria, a invasão da Babilônia, os anos no exílio e o retorno, repetição da palavra durante o domínio da Pérsia. Livro de Josué. Autor: pode ter sido Josué, outros desconhecem. Qual assunto? História da conquista. Onde? Canaã. Quando isso aconteceu? 1405 a 1383 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para afirmar ao povo que a obediência a Deus é recompensada. Capítulos mais importantes: a conquista, do capítulo 1 ao 12, a divisão da terra, 13 ao 22, a despedida de Josué, 23 a 24. Versículo-chave: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué 1, 7. Juízes. Autor desconhecido ou Samuel. O que? Qual o assunto? História anterior aos reis. Onde aconteceu Canaã? Quando aconteceu? 1086 a 1004 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para realçar a importância de permanecer fiel a Deus. Os capítulos mais importantes: razões para as derrotas. Capítulo 1, os juízes: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Abidão e Sansão. 2 ao 16. Dias de anarquia, 17 ao 21. Versículo-chave: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, 25. Ruth. Quem é o autor? Desconhecido. Muitos dizem que pode ter sido Samuel. Qual o assunto? História de uma estrangeira fiel. Onde aconteceu isso? Canaã. Quando? 1046 a 1035 anos antes de Cristo. Por quê? Para demonstrar o tipo de bondade, fidelidade, lealdade e amor que Deus deseja para nós. Os capítulos mais importantes: Noemi e Ruth. Capítulo 1. Ruth conhece Boaz. Capítulo 2. A eira. 3. O casamento. 4. Versículo-chave: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, 16. 1 Samuel. Quem é o autor? Desconhecido. Qual o assunto? Narrativa de eventos. Onde aconteceu isso? Israel e Judá. Quando aconteceu? 1050 a 750 anos antes de Cristo. Por quê? Para recordar como Israel obteve um rei. Capítulos mais importantes: Samuel 1 ao 7, Saul 8 a 15, Saul e Davi 16 a 31. Versículo-chave: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. 2 Samuel. Quem é o autor? Desconhecido. Qual o assunto? Narrativa de eventos. Onde aconteceu isso?
Israel e Judá. Quando? 1050 a 750 anos antes de Cristo. Por quê? Para demonstrar a proeminência da linhagem de Davi. Capítulos mais importantes. Reinado de Davi em Judá, 1 a 4. Davi une Israel, 5 a 10. Davi e Batseba, 11 a 12. Problemas familiares, 13 a 20. Conclusões, 21 a 24. Versículo-chave. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Segundo Samuel 7, 9. Primeiro Reis. Quem é o autor? Desconhecido. Qual o assunto? Avaliação dos reis. Onde aconteceu isso? No exílio na Babilônia. Quando? 590 a 570 anos antes de Cristo. Por quê? Para demonstrar o valor de obedecer e o perigo de desobedecer a Deus. Capítulos mais importantes. Reinado do rei Salomão, 1 a 4. Construção do templo, 5 a 8. Rainha de Sabá, 9 a 10. Divisão do reino, 11 a 16. Profeta Elias, 17 a 22. Versículo-chave. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. 1 Reis 3, 9, parte A. Primeira Crônicas. Quem é o autor? Esdras. Qual o assunto? Revisão do reinado de Davi. Onde aconteceu? Em Judá. Quando? 450 a 425 anos antes de Cristo. Por que aconteceu? Para incentivar o remanescente. Versículo-chave. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. 1 Crônicas 4, 10. Segunda Crônicas. Quem é o autor? Esdras. Qual o assunto? Reis de Judá que se destacaram. Onde? Judá. Quando? 450 a 425 anos antes de Cristo. Por quê? Para mostrar os benefícios que vêm da obediência. Versículo-chave. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. 2 Crônicas 13, 10, parte A. Esdras. Quem é o autor? Esdras. Qual o assunto? História da reconstrução. Onde? Judá. Quando? 457 a 444 anos antes de Cristo. Por quê? Para fornecer uma descrição detalhada do retorno dos exilados e da reconstrução do templo. Capítulos principais: Retorno dos exilados, 1 e 2, Reconstruindo o templo, 3 e 6, O trabalho de Esdras, 7, 10. Versículo-chave: Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Esdras 3:11. Neemias. Quem é o autor? Neemias. Qual o assunto? A história da reconstrução. Onde? Judá. Quando? 445 a 430 anos antes de Cristo. Por quê? Para mostrar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Principais capítulos: Volta de Neemias, 1 e 2, A reconstrução dos muros, 3, Ameaças e perseguição, 4, 7, Renovação da aliança, 8, 10, Dedicação e leis, 11, 13. Versículo-chave: E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8:10. Último livro dos históricos, Ester. Quem é o autor? Desconhecido. Qual o assunto? História da redenção.
Onde aconteceu? Pérsia. Quando? 464 a 435 anos antes de Cristo. Por quê? Para demonstrar que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Principais capítulos. Procura por uma nova rainha, 1 e 2. O plano de Amã, 3. O plano de Esther, 4, 6. Queda de Amã, 7. Esther salva os judeus, 8 e 10. Versículo-chave. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14.